um bom pai. É um grande desafio nos dias de hoje, amados irmãos, criar os nossos filhos no temor do Senhor, protegê-los deste mundo vil. As coisas têm ficado cada dia mais difíceis no nosso dia, não é verdade? Tem piorado muito, muito mesmo. Eu lembro em tempos de outrora que eu poderia dar a volta em quarteirões de bicicleta, sozinho. Eu podia jogar a bola na frente da minha casa ou na frente da casa de algum amigo, sem problema nenhum. Eu ia e voltava para a escola sozinho, quando eu era ainda pequeno, 7 anos de idade. Eu lembro que os meus amigos chegavam no muro da minha casa e gritavam, né? Tide, que era o meu apelido, Tide. E eu olhava para um buraco que tinha e via eles sabiam que tinha aquele buraco, então acho que tampava a claridade, aí eu via eles fazendo assim, erguendo a mão, acenando, me chamando. E eu saía correndo, e nós ficávamos brincando ali em frente de casa, no bairro de polícia ladrão, quem talvez não brincou, né, de mãe na rua, pique-latinha e tantos outros, de betes, e passávamos o tempo. Droga, irmãos, era difícil ouvir. Aqueles que se envolviam com drogas eram os marginais do bairro, que era muito conhecido pela polícia, e todos temiam eles. Os jovens não se envolviam tão facilmente com isso. Drogas nas escolas era difícil ouvir. Irmãos, em particular, nunca na minha época vi alguém fumando algo dentro da escola, usando droga dentro da escola. E hoje eu escuto relatos de pessoas se drogando no banheiro da escola. Não é? Jovens podem dizer isso. Hoje eu escuto relatos de jovens dentro da escola passando a droga um para o outro. Que mundo que nós vivemos? Um mundo horrível, cada vez pior para educar os nossos filhos. Não tem sido fácil ensiná-los no caminho do Senhor, sendo que o mundo lá fora tenta tragá-los. Os perigos e desafios que os nossos jovens enfrentam são muitos. Além dos perigos de segurança e ambiente, existem os perigos espirituais de um mundo que está a cada passo mais longe de Deus. Porque o sistema desse mundo não provém de Deus, provém do inimigo. Deus criou o mundo e todas as suas maravilhas, mas não o sistema que rege esse mundo. O príncipe da potestade do ar, Satanás, as músicas, as vestimentas, o palavreado, né, o coração endurecido, e aí vai. A lista é grande quando falamos do fruto da carne, no qual o inimigo reina através dessas virtudes malignas. Mas devemos aprender, irmãos, como educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Como eu posso ajudar meu filho? Como você pode ajudar o seu filho em dias tão difíceis como hoje? Como podemos ser bons pais, mesmo nesses dias desafiadores? Lembre-se sempre dessa tese. Um bom pai é aquele homem que usa a sua vida para moldar o caráter bíblico em seus filhos. Ele usa a sua própria vida para mostrar Cristo na sua vida para os seus filhos. Olhando nessa manhã, nós vamos ver, através da Bíblia, 3 ferramentas para nos ajudar a sermos bons pais. A primeira ferramenta é o comprometimento. A segunda ferramenta, responsabilidade. E a terceira ferramenta, sem dúvida, Deus. Primeira ferramenta, comprometimento. Gálatas capítulo 5, versículo 24 ao 26 diz assim: E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Um bom pai, ele molda com caráter bíblico a vida dos seus filhos, através de uma vida comprometida com Deus. São poucos os pais que querem compromisso verdadeiro com Deus.
Como eu quero ensinar o caminho do Senhor, sendo que muitas vezes eu não estou andando nele? Como falar de Deus, sendo que eu não estou vivendo Deus na minha vida? Infelizmente, há uma frase do mundo, no qual eu ouvi muito quando era criança, da minha mãe e do meu pai. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Está certo? Não. E eu ouvi muito isso. Eu lembro que a minha mãe, ela fumava, e ela me deu uma surra quando me pegou fumando. E ela falou assim, não faça isso. Faça o que eu mando, e não faça o que eu faço. Não tem coerência, não é verdade? Não tem. Se queremos moldar o caráter de Deus na vida dos nossos filhos, devemos ter compromisso primeiro com Deus, ter vida com Deus. É triste quando eu escuto pais dizendo, filhos, vai para a igreja. Ou se não, fala para o vizinho, você pode levar o meu filho para a igreja? Mas ele mesmo não vem, ele não participa, ele não frequenta a casa do Senhor, mas quer incentivar o filho a fazer o que é certo. Não tem como. Os filhos, eles olham para os pais e querem imitar. O Felipe não gosta muito, mas quando falo dele, mas é verdade. Eu lembro, no passado, quando ele começou a crescer, eu já estava no seminário, e ele via eu direto de social, ele calçava o meu sapato, né? Aquele pezinho pequenininho, arrastava. Eu até olhava para ele e imaginava aquele chinelo grandão que a gente no acampamento coloca, né? 2 ou 3 sobe nele e vai andando, tentando ter uma sincronia ali. E eu olhava para o Felipe, ele arrastava o pezinho. E colocava o meu paletó, e ele não era magrinho assim, viu gente? Ele era bem fortinho mesmo. Ele colocava o paletó e aquelas bochechonas, e ficava lá, tentando reger. Tentando copiar o pai. Isso era tão bom, não é? Eles estão com os olhos em nós. Eles estão vendo o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, se realmente estamos tendo compromisso com Deus. Às vezes pode levar uma vida inteira, mas se você se manter firme com Deus, um dia eles vão olhar isso. Amém? Um dia eles vão perceber isso. Por isso que é importante ter compromisso primeiro com Deus, para poder moldar o caráter de Deus na vida dos nossos filhos. O pai precisa assumir então o seu papel dentro do lar, de sacerdote do lar, aquele que ora dentro do teu lar, aquele que fala de Cristo dentro do teu lar, aquele que fala a palavra de Deus dentro do seu lar. Comprometimento fala sobre estar empenhado, se empenhar, fazer um esforço tremendo, porque o inimigo quer destruir famílias. Foi a primeira intenção, no qual ele até teve um certo sucesso, lá no Jardim do Éden, querendo destruir a primeira instituição criada por Deus, através de Adão e Eva, mas não teve vitória, amém irmãos? Porque Deus fez um plano maravilhoso, de revestir eles com uma roupa de um ser inocente, mostrando que Cristo um dia viria a esse mundo e morreria por nós, nos dando vida e ligando nós novamente com Deus, amém? Devemos sempre estar buscando ter esse comprometimento com o nosso Deus. Poucas coisas apresentam maior perigo do que um pai descomprometido. Um pai descomprometido exerce uma influência limitada. Um pai descomprometido não apenas falha com Deus, mas ele modela o fracasso em seus filhos. Um pai comprometido causa um impacto em seus filhos. De que forma você está moldando o seu filho? De que forma que você está criando seus filhos? Se você não tem compromisso com Deus, não peça que Ele tenha. Isso é fato. Quer que o seu filho, a sua filha tenha compromisso com Deus, você tem que ter compromisso também. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e assim quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Desde criança. Eu como pastor já passei por 3, 4 ministérios e eu vi pais desesperados, porque os filhos cresceram e se desviaram do caminho do Senhor. Mas eles foram fiéis na criação. Eles foram fiéis na criação desde
quando eles eram pequenininhos. Irmãos, eu pude ver eles retornando para a casa do Senhor, amém? Um dia, porque tudo aquilo foi guardado, foi ensinado, foi colocado em seus corações. E tudo aquilo que o Espírito Santo ensinar, ele vai fazer com que você lembre, amém? E não foi diferente com esses filhos que se desviaram, mas um dia retornaram para a casa do Senhor. Para um pai se tornar comprometido, ele deve praticar 3 grandes segredos que foi falado através de Jesus Cristo. Preste bem atenção. O primeiro é renúncia. O pai tem que aprender a renunciar muitas coisas na vida. Quando solteiro, nós tomamos aquele banhão, enchemos de perfume, compramos a melhor roupa, e a gente quer então tentar ganhar a nossa futura cônjuge. Fazemos o melhor, não é? Quando solteiro, nós queremos trabalhar para ter um bom sustento, para pensar até mesmo no futuro. Nós, muitas vezes, como solteiro, tentamos também tirar das nossas vidas aquilo que não era tão bom à vista da nossa futura cônjuge. Escovando melhor os dentes, usando uma pastilha naqueles momentos, não é? Fazendo de tudo para se mostrar uma pessoa inteligente, íntegra, né? Sadia diante dela. São renúncias que começamos lá atrás, e não é diferente quando nos tornamos casados. Quantas coisas pais e mães têm que renunciar por causa dos seus filhos? Hoje nós não paramos em uma loja e compramos um tênis de marca mais para nós, mas para os nossos filhos muitas vezes. Hoje nós não mais vestimos aquela roupa de grife, não é mesmo? Porque pensamos nos nossos filhos. São renúncias na área financeira. Hoje nós não levamos o nosso cônjuge para jantar, muitas vezes em restaurante como antes. É para ser feito, mas porque a vida financeira não é mais a mesma. Temos que renunciar a muitas coisas. Também precisamos renunciar, como pais, aquilo que atrapalha o nosso crescimento para com Deus. Olha só o que Jesus Cristo disse e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo é despojar a sua velha natureza. Renunciar a si mesmo é você entender que você vai ter que enfrentar e praticar sacrifícios na sua vida, que não é fácil para seguir a Cristo. Carregar a cruz. Mas olha, algo eu posso dizer aos irmãos: jamais Deus vai nos dar um fardo que nós não podemos carregar. Amém, irmãos? Ele nos dá algo que a gente suporta, que a gente consiga passar por aquela situação. Mas Ele quer renúncia para seguir Ele. Ele quer renúncia. Este é o primeiro grande passo que eu e você precisamos dar nessa jornada, em busca de um compromisso para com o nosso Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas desistem quando se deparam com esta ordem que foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus começou o seu ministério e chamou os primeiros discípulos, percebemos algo em comum entre eles. Todos eles tinham os seus compromissos, suas responsabilidades. Um como cobrador, talvez um outro como pescador, e aí vai. Mas quando eles ouviram a voz do Mestre, de Jesus, eles renunciaram imediatamente tudo e começaram a servi-lo. Amém, irmãos? É isso que Deus requer de um pai, que renuncia ao ponto de virar as costas para aquilo, deixar para trás aquilo que está atrapalhando e olhar para o Mestre, olhar para Cristo. Amém, irmãos? Não é fácil. Renúncia tem vários nomes. Você pode dar vários nomes para a renúncia. Renunciar a um hábito ruim, renunciar a um desejo ruim, renunciar a um descontrole verbal na forma como você fala com a sua família, renunciar um gosto que você tem de estar muitas vezes mais fora do que dentro do seu próprio lar. São vários nomes que você pode dar a essa renúncia. Quando Jesus começou o seu ministério e chamou os primeiros discípulos, todos eles estavam fazendo algo, mas eles pararam, demediaram e seguiram a Cristo.
para ter um compromisso verdadeiro com Deus, você e eu precisamos renunciar 3 áreas da nossa vida. Quais são? Corpo, alma e espírito. Não adianta tentar renunciar a algo externo, sendo que há algo interno para ser renunciado em primeiro lugar. Vamos entender um pouco melhor. Primeiro, a renúncia do corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Não somos nós de nós mesmos. Lembra as mensagens do pastor Paulo? Que tudo é de Deus, nada é nosso, nem nós mesmos somos de nós. Talvez eu já testemunhei, quando eu estava vivendo mais o mundo do que a Deus, ainda jovem, e Deus, Ele me disciplinou como um pai, e eu fiquei em torno de 3 anos desempregado, sem nada, não entendia por que acontecia coisas em minha vida. Foi dias muito difíceis para mim. Tinha perdido a minha mãe, em 6 meses meu pai tinha casado novamente, e nada de emprego, fazia um bico aqui, outro acolá, mas nada. E Deus me moldando, mostrando para mim que eu tinha que olhar para Ele e renunciar áreas em minha vida. E teve um momento muito difícil na minha vida, que eu estava sozinho, naquele quarto, sem ninguém, e eu olhava para a viga do quarto e imaginava tirando minha própria vida. Dá um cabo, um fim. Mas naquela noite, como eu sempre falo, bateu alguém na minha porta. Era o pastor Sean Alexander, trazendo a mensagem de Deus. E ele falou: buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Naquela noite, então, eu caí de joelho diante de Deus e renunciei a minha vida. Eu consagrei a minha vida, eu entendi que eu não poderia tirar a minha própria vida, porque nem a minha vida pertencia a mim mesmo, mas sim de Deus. Pertencia a Ele e não a mim. Deus sabe o dia que eu devo partir, e Ele ainda queria me usar. E eu me dispus a servir ao meu bom Deus. Amém, irmãos? Devemos ter isso em mente, que nós não somos donos de nós mesmos, fomos comprados por um preço maravilhoso, amém? Pelo precioso sangue de Jesus Cristo. As primeiras coisas que você precisa renunciar estão ligadas ao seu corpo. Você é templo do Espírito Santo, e como o próprio nome diz, Ele é santo. Não é fácil viver uma vida santa, mas quando nós começarmos a praticar cada vez mais, pedindo perdão para o nosso Deus, passando de largo das coisas que nos levam longe de Deus, fugindo, ou melhor, resistindo Satanás para que ele fuja de nós, mais perto de Deus estaremos, amém, irmãos? Mais vitórias teremos. Mas como Deus vai agir na sua vida, se o teu corpo, que é templo do Espírito, muitas vezes está em pecado? Eu tenho vivido isso. Eu não sou hipócrita em ensinar algo que eu não vivo, porque aqui todos nós somos seres humanos, somos iguais. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas Deus, Ele requer santidade. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Não seremos tão santos como Deus, infelizmente, neste mundo. Mas almejamos alcançar essa santidade, amém, irmãos? Para que possamos ser bons pais, precisamos ter isso em mente, entender que o nosso corpo é santuário do Deus vivo, amém? É santuário do nosso bom Deus. E Ele só pode habitar em lugares santos. Por isso, você e eu precisamos a cada dia andar em busca dessa santidade. Buscar viver de uma forma íntegra diante do nosso Deus. Há homens e mulheres na Bíblia, que você pode ver que eles andaram com Deus. Quem não lembra de Enoque, que andou com Deus de tal forma, que Deus o chamou para si, amém? Não é bom? Um homem que andou com Deus, ao ponto de Deus recolher ele, vivo para a glória. Quem não se lembra de Noé, no seu tempo, que era horrível, toda a humanidade praticamente estava perdida,
estavam praticando coisas horríveis em seus dias. Deus, o desejo dele era destruir todos, mas Deus achou, ou melhor, Noé achou graça aos olhos de Deus, amém? Porque ele era um homem reto, íntegro no seu tempo. O que falar de Jó? Um homem riquíssimo, no qual a riqueza leva o homem longe de Deus. Jesus mesmo disse que é mais fácil um camelo passar no fundo, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Mas olha a vida desse homem, ele conversando, Deus conversando com o inimigo, ele disse que não há na terra um homem mais íntegro e reto como o servo dele, Jó. Jó, não é? Um homem íntegro e reto, porque ele buscava isso, ele sacrificava ao bom Deus, ele levava diante do Senhor os seus filhos, ele falava com Deus e pedia perdão até mesmo pelos seus filhos. Lógico, cada um tem que pedir perdão, mas era um homem íntegro e reto no caminho do Senhor. Se ele pôde, você também pode, amém? Eu também posso, buscando sempre a presença do nosso Deus, sempre. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Esse sistema não é de Deus. Esse sistema é totalmente de Satanás. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:12. Mas ele fala, olha, deixemos todo o embaraço, o que tem sido um embaraço, um peso na tua vida, para que você possa ter compromisso com Deus, para que você possa ser santo diante de Deus. Lembrando que os embaraços nos levam ao pecado, são aqueles embaraços que nós estamos alimentando, cultivando, e infelizmente eles se tornam em pecado mais tarde. Cuide com os embaraços, cuide com as brechas, cuide com aquilo que você tem colocado diante dos seus olhos. Cuide com aquilo que você tem colocado diante dos olhos dos teus filhos, como a televisão. Nada contra, mas lembre-se, o controle está nas tuas mãos, está no teu coração. O que tem sido pesado ao ponto de te levar a cair, levar a pecar? Mas aqui ainda Deus nos dá essa direção, olhando para o consumador, amém? Para Jesus Cristo, caminhando com os olhos fitos em Deus. Irmãos, naquele momento, no mar da Galileia, no qual os discípulos de Cristo estavam todos agitados, pensando que iriam perecer, e eles veem Cristo andando sobre as águas, e Pedro tem aquela vontade, aquele desejo de acompanhar o Senhor dos Senhores, aquele que comanda os ventos, os mares. E Pedro, com toda a felicidade, com toda a fé, andou, não sabemos quantos passos deu sobre as águas, mas quando ele tirou os olhos do consumador da fé dele, ele olhou para os lados e viu a tempestade, o mar agitado, ele então começou a afundar. E não é diferente comigo, não é diferente com você. Muitas vezes nós tiramos os olhos de Deus e começamos a naufragar. Esses pesos nos levam para o fundo do mar. E muitas vezes é difícil sair dali. Amém. Amém. Que Cristo estendeu a mão. Amém? Amém, porque Deus esticou os braços, deu a mão para Pedro e colocou ele de pé sobre as águas. E Ele pode fazer o mesmo com você e comigo também. Amém? Isso é maravilhoso. Precisamos sim estar renunciando o nosso corpo a cada dia. Segundo, a renúncia da
alma. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. O primeiro grande mandamento instituído por Jesus em Mateus 22, 37 é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esta é uma atitude que eu e você devemos tomar como prova da sua renúncia. É claro que você não vai deixar de amar os seus filhos, a sua esposa, o seu próximo, senão você estaria praticando errado o segundo maior mandamento de Deus, que é amar ao teu próximo. Mas o que Jesus ensina aqui é que eu e você devemos amar mais a Deus do que aqueles que nos rodeiam. E nós podemos ver isso lá no Velho Testamento, através de Abraão. Por amor a Deus e por obediência a Deus, ele estava sacrificando o seu próprio filho, e o seu único filho. Abraão ali é uma figura de Deus. Isaac é a figura de Cristo, no qual o pai sacrifica o seu único filho por amor. E não foi diferente com o nosso Deus, irmãos. Ele também enviou o seu único filho para morrer morte de cruz por mim e por você. Amém? Renunciar é amar mais a Deus do que aos nossos próprios filhos, entenda isso. É triste ver pais e mães colocando o filho em um patamar acima de Deus. Eu já vi coisas horríveis acontecendo, de crianças dando tapas no rosto de mães no supermercado. Dando tapa em pais. Aqueles filhos que começam a pular no chão e gritar, querendo ganhar no grito, e simplesmente o pai vai lá e dá, com vergonha das pessoas. Ou faz tudo o que o filho quer. Pais que amam mais seus filhos do que a Deus, não é uma renúncia. Não está renunciando o desejo do seu próprio coração por amor a Deus. A alma está relacionada a sentimentos, e o maior deles é o amor. E é justamente nesse sentimento que Jesus quer prioridade, que você tenha uma alma renunciada, cheia de amor por Deus. Se você amar outra pessoa ou outra coisa mais do que a Deus, você não poderá ser o seu discípulo. E a sua busca por um verdadeiro compromisso com Deus estará comprometida. Infelizmente, há pais que amam mais seus filhos do que a Deus. Muito mais a seus filhos do que a Deus. Terceira renúncia, a renúncia do Espírito. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Na era da globalização e do alto desenvolvimento tecnológico, temos visto diariamente pessoas que colocam Deus em segundo lugar, em segundo plano, em terceiro, em último lugar. Mas Jesus instruiu justamente o contrário. Somos confrontados a colocar em primeiro lugar a nossa vida, a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas busque primeiro a justiça de Deus. E a justiça de Deus é retidão. Amém? É santidade, é pureza, é ser leal. Mas muitos pais, por falta de fé, não conseguem renunciar às suas prioridades e coloca Deus no topo, né? E não coloca Deus no topo de suas vidas. Não estou dizendo, irmãos, que você precisa largar o emprego, família, tudo, como muitos dos discípulos de Cristo fizeram, como Pedro, João, que do nada abandonaram tudo. Antes fosse assim, antes fosse isso. Quantas vezes eu desejei fazer isso? Largar tudo para seguir a Cristo. Mas Ele quer que você renuncie, amém? O teu corpo, a tua alma e o teu espírito, para poder ser um bom pai na vida dos teus filhos.
temos tantas prioridades ao longo do dia, que deixamos o resto para Deus. Isto quando sobra tempo. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes passamos o dia todo sem falar com Deus. Ou entregar um pouquinho só para o nosso Deus. No meu discipulado 1 a 1, com o irmão Marquinhos, nós temos colocado isso em prática e falado muito, batido nessa tecla. De dar as primícias do dia para Deus. E que horário que são as primícias para Deus? No momento que você levanta, no momento que você acorda. Separe um tempo, leia a Bíblia, fale com Deus, ore naquele momento. Dê a Deus o melhor do seu dia, amém? Há alguém que eu conheci que dava o dízimo do dia. O dia tem 24 horas, essa irmã ela dava 2 horas e 40 só para Deus. Como prioridade, primícia ao Senhor. Mas muitos estão levantando, saindo correndo, gastando seu tempo e não tem tempo com Deus. Ou chega no final, toma o seu banho, cansado, cansada, deita em seu leito, abre a Bíblia e não consegue ler 2 palavras e dorme em cima da Bíblia. Deus não merece o bagaço. Deus não merece o pó. Deus merece o melhor. Amém, irmãos? Merece o melhor de nós. Procure o primeiro momento que você levanta para o nosso Deus. O espírito do homem foi dado por Deus através do primeiro homem, Adão. Por isso a importância do espírito do homem se ligar novamente com Deus. E isso só acontece quando eu e você confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só assim o homem pode ser novamente ligado com Deus. O espírito dele pode passar a ter vida com Deus, no momento que crê que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da vida dele. Não há um outro meio. Temos que reconhecer que somos pecadores. Temos que reconhecer que estamos dando passos para o inferno. Temos que reconhecer que eu sou um grande pecador e que Deus é um grande Salvador. Amém? Que morreu por mim e por você, nos dando vida eterna para todo aquele que nele crê. Jamais perecerá. Quando um pai dedica sua própria vida, sua família ganha todo tipo de segurança. Precisamos ser pais empenhados, comprometidos para moldar o caráter de nossos filhos. Segunda ferramenta, responsabilidade. Gálatas 6, de 1 a 3. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós os que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Perguntaram para o ex-jogador, Oscar, qual coisa mais importante para jogar bem? E a resposta dele foi ter responsabilidade. Ser responsável para poder então alcançar vitória. Um bom pai é aquele que assume suas responsabilidades em todos os momentos, sobretudo nos mais simples e nos mais complicados. Gálatas mostra os princípios da responsabilidade que um pai deva ter. Primeiro, olha lá, vós que sois espirituais, o pai que é nascido através do Espírito Santo, ele anda no Espírito, então ele influenciará o seu filho a ter uma vida santa. Se você é nascido de novo, se você é espiritual, você tem que influenciar o teu filho, para que ele também tenha essa vida espiritual. Corrige-os com espírito de brandura. Ele é o que precisa reconduzir quando o filho falha, quando ele se afasta de Deus. Amar não é dar tudo o que ele quer, o que eles esperam, mas dando tudo o que Deus quer dar para eles. Amém? E Deus tem o melhor para a vida dos seus filhos, para a vida dos meus filhos. Amém, irmãos? Devemos corrigir eles no momento certo. Muitas vezes, quem tem mais do que um, acerta muito com o primeiro e erra muito com o segundo. Alguém que fez a pergunta, o pastor, ele afrouxa quando ele é novo ou quando ele é mais idoso? Muitas vezes nós dizemos que os nossos avós
são mais tranquilos, deixa tomar sorvete dentro do carro do pai, não é? Não no carro dele, mas dentro do carro do pai. Deixa os filhos poder tomar sorvete lá em cima da cama do filho, mas não dele. Devemos corrigir os nossos filhos, não importa a idade ou a quantidade de filhos que temos. Amém, irmãos? Eu preciso, irmãos, como pai, corrigir mais a Bia do que o Felipe. O Felipe sabe que ele foi muito mais corrigido hoje do que a Beatriz. As cãs aparecem, não tenho tanta força para correr atrás, não é? Às vezes a gente tenta passar, mas nós vamos colher mais tarde, se a gente não educar os nossos filhos e corrigir como Deus ordena. Amém, irmãos? Isso é importante. E guarda-te para que não sejas também tentado. Ele guarda-se de seus próprios pecados, vigiando o seu próprio coração. Cuida do teu coração, para que você não caia em pecado, para que você possa então ajudar o teu filho a guardar o coração dele. Levai as cargas um dos outros. Ele ajuda a carregar os fardos emocionais de sua família. Não é fácil para um pai, né? O pai tem que ser forte, cuidar da área emocional. Mas o que falar daquela mãe que o pai é ausente? Como falar daquela mãe que o pai está fora e não dentro de casa? Há muitas mães assim, hoje em dia. Elas têm que fazer o papel do pai e o papel da mãe ao mesmo tempo. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil para muitas irmãs. Mas para nós, homens que estamos junto com elas, homens espirituais, devemos sim cuidar dessa parte emocional da nossa família. Amém? Converse com o seu filho, converse com a sua esposa, ande com os seus filhos, caminhe com eles, dê ouvido para eles muitas vezes. Muitas vezes você vai ouvir um filho e o outro vai tirar sarro daquele filho que está falando. Aí você tem que falar, vamos ouvir o seu irmão, vamos ouvir a sua irmã. E aí você tem que, né, se dividir em muitas vezes. O João Italine já está chegando o terceiro. 3 homens. Mas filhos são bênçãos, amém, irmãos? São dádivas vindas do nosso Deus para nossas vidas. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, cuidado com orgulho. Permaneça humilde na educação dos seus filhos também. Devemos sempre ensinar a eles a verdade registrada em Eclesiastes 12, 13, 14. Vamos ler juntos? De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quer educar teu filho de uma forma tranquila? Ensine a ele o temor ao Senhor. Amém? Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, o meu e o teu não. Nós somos limitados, Deus não é. Amém, irmãos? Deus pode enxergá-los a qualquer momento e qualquer hora. Ensine ao teu filho o temor ao Senhor. Sempre frisando o versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós falamos do tribunal de Cristo, que lá ninguém vai cantar num coro para Deus, mas vai cantar um solo da sua vida. Cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Mas muitas vezes Deus, ainda nessa vida, abre os olhos dos pais para enxergar o que não estava enxergando antes. Filhos, cuidado. Porque não temos os mesmos olhos que Deus, mas Deus nos dá a chance de enxergar muitas coisas que vocês nem imaginam. Então, cuidado, que a cinta está aqui, ó. Amém? Saia da linha para vocês verem. Pais que carregam a responsabilidade em seus ombros não têm espaço para ficarem amuados, tristes. Precisamos ser pais responsáveis para moldar o caráter de nossos filhos. E para isso, pais, devemos buscar de todas as formas a terceira e última ferramenta para podermos ser bênção na vida de nossos filhos, que é
o nosso próprio Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também. Um pai não precisa de armaduras e armas para serem bons pais. Tudo o que precisamos é de Deus. O Senhor vai nos mostrar suficientes, nos tornar suficientes nas tarefas, quando nós temos Deus em primeiro lugar em nossa vida. Pais podem dedicar suas vidas, pais podem ser responsáveis, mas no final, ainda precisam do Senhor. Amém? Ainda precisam do Senhor. Ele é o único que pode nos habilitar para proteger e cuidar dos nossos filhos. Precisamos de Deus se quisermos moldar o caráter de nossos filhos. E apenas assim seremos bons pais. Você tem sido um bom pai? Você tem renunciado a sua vida por amor a Deus, para que você possa então moldar o caráter de Deus na vida dos seus filhos? Tenha Deus em primeiro lugar.